Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à História em Casa TV. Hoje a gente tem o programa História Provoca de número 17. Estamos ouvindo aqui Sex Pistols, Good Save the Queen, porque hoje a gente vai falar de Rainha Vitória, sua vida e sua época, com o nosso convidado que é o Renato Drummond Neto, dos Rainhas Trágicas. Daqui a pouco ele tá por aí para conversar com a gente. Deixa eu já falar com ele aqui. Falar de Rainha Vitória, ele já está presente. Acredito que Sex Pistols é uma boa para começar o dia de hoje. Já está entrando por aí. Olá, Renato. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem contigo? Como está? Tá tudo tranquilo aqui em casa. E as coisas aí, como é que vão? Também estamos bem, estudando bastante, trabalhando bastante, né? Tá tudo tranquilo. Vamos lá, hoje a gente vai falar de Rainha Vitória, sua vida e sua época, uma rainha que governou bastante tempo. Elizabeth passou agora nesses Isso, últimos... 2015. A trineta dela, em 2015, ultrapassou a tataravó como Tá a certo. soberana que por mais tempo ocupou o trono da Grã-Bretanha. Sim, então vamos assim. Vou fazer uma introdução e aí eu passo para você e é com você. Estamos aqui para te ouvir, tá? Então vamos lá. A Rainha Vitória governou o Reino Unido de 1837 a 1901. Seu reinado, marcado pelo conservadorismo, é conhecido como Era Victoriana. Alexandrina Vitória nasceu em 24 de maio de 1819 em Londres, na Inglaterra, a capital do Reino Unido. Seu pai era filho do rei Jorge III e sua mãe uma princesa alemã. Vitória tinha 18 anos quando se tornou rainha em 1837. O responsável por instruir a jovem rainha nas questões do governo britânico foi o Lord Melbourne, primeiro-ministro, que é o chefe de governo britânico. Em 1840, Vitória casou-se com um primo, ou o príncipe Albert, ou Alberto, dependendo da leitura, né? De Saxe-Coburgo-Gotha. O casal teve 9 filhos, dos quais todos se casaram com membros de famílias reais europeias. Albert morreu em 1861. Em 1876, o governo britânico se torna um dos controladores do canal de Suez, ligação importante entre Europa e Ásia. Também a Rainha Vitória recebe o título de Imperatriz da Índia, também em 1876. Já em 22 de janeiro de 1901, Vitória morreu aos 81 anos na ilha de Wight, no Canal da Mancha. Seu filho Eduardo II, que assume o trono pós sua morte, né? Então, agora eu vou apresentar esse jovem rapaz que aparece aqui na parte de baixo da sua tela. Ele se chama Renato Drummond Tapioca Neto. Ele é graduado em História pela UESC, mestre em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB. Ele é escritor e professor do ensino médio na Rede Estadual do Ensino do Estado da Bahia. Ele publicou um livro chamado Rainhas Trágicas, 15 mulheres que moldaram o destino da Europa, publicado em Portugal pela Vogais Editora no ano de 2016. E ele está falando de Iaçu, Bahia. Renato, agora, oficialmente, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao TV História em Casa e ao programa História Provoca. O espaço é todo seu. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite para participar dessa live, falando um pouco sobre a Rainha Vitória. E em segundo, eu quero ressaltar que Vitória, ela viveu em uma época marcada por conservadorismo, marcada pelo imperialismo, marcada pela Segunda Revolução Industrial, marcada por movimentos trabalhistas, até mesmo pelo surgimento de movimentos republicanos na Inglaterra. Foi uma época também que os códigos de conduta moral se definiram na Inglaterra daquele período, na França. Foi uma época também em que o modo de viver da burguesia inglesa acabou se espalhando por países como os Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Então,
Vitória ela aparece mais como uma figura de proa dessa grande embarcação que é a era vitoriana. Ela, em muitos sentidos, corporificou o ideal de Inglaterra vitoriana, né? Mas, como é uma vida longa e que envolve muitos acontecimentos políticos, é um pouco complicado tratar dos assuntos em suas diversas peculiaridades numa live de alguns minutos, né? De uma hora, um pouco mais do que isso. Então, eu vou tentar me pautar mais em aspectos da biografia dela, contextualizando com o período em que ela viveu. E aí, no final, a gente pode abrir um espaço para perguntas, e aí, se as pessoas que estiverem assistindo forem tendo alguma dúvida, aí a gente pode ir adentrando mais, afunilando determinado assunto sobre a vida dela. Então, a vida de Vitória, ela começa, na verdade, com a crise dinástica. A Casa de Hanover, que governava a Inglaterra desde o ano de 1714, estava entrando em declínio porque os sucessores do rei George III não tinham produzido um herdeiro para o trono, exceto uma princesa, Charlotte de Gales, que acabou falecendo em decorrência do parto do filho dela no ano de 1818. Então, os outros filhos do rei Jorge III, irmãos do príncipe regente, que viria a ser Jorge IV, eles acabaram entrando em uma corrida matrimonial para conseguir produzir um sucessor. O Duque de Kent, Eduardo, que era o pai da Rainha Vitória, ele se casou com a princesa alemã, Vitória de Saxe-Coburgo, que já era viúva do príncipe de Leiningen, tinha 2 filhos com ele, Charles e Fedora, e o casamento acabou produzindo essa única herdeira que até o seu batizado não tinha um nome. Dadas as circunstâncias do nascimento de Vitória, acabou se estabelecendo uma certa animosidade entre o príncipe regente, que viria a ser o Jorge IV, e o irmão dele mais novo, o Eduardo Duque de Kent. Eduardo havia produzido uma sucessora para o trono, e essa sucessora ela teria precedência sobre os filhos dos irmãos mais novos dele. E Vitória ela não tinha um nome definido até o batismo dela. Foi só no momento do batizado que se deu o nome de Alexandrina Vitória de Hanover. Alexandrina, em referência ao czar da Rússia, Alexandre, que foi o padrinho dela. Vitória, em homenagem à mãe, que se chamava Vitória também. Até então, o nome Vitória, assim como a Alexandrina, eram nomes bem comuns dentro da família real inglesa, porque as mulheres ali eram geralmente batizadas de Charlotte, Mary, Anne, e o príncipe regente, ele vetou qualquer um desses nomes tradicionais da família real para sua sobrinha, numa clara mensagem de que ele não estava gostando muito da ideia de ver aquela criança, aquela garota, como sucessora dele ao trono. O que acontece já pouco tempo depois do nascimento de Vitória? Ali no ano de 1820, no início do ano, o pai dela, o Duque de Kent, acaba falecendo, e o rei Jorge III também, que ficou conhecido na história como Rei Louco. O Jorge III tinha governado a Grã-Bretanha por mais tempo até então. Até aquela época tinha sido o monarca que por mais tempo tinha ocupado o trono da Grã-Bretanha, superando a Elizabeth I, que tinha governado no século XVI. Então, o príncipe regente acaba assumindo o trono como o rei Jorge IV, e a situação de Vitória, da pequena Vitória, que era apelidada de Drina pela família, ficou financeiramente complicada, porque o rei ele não gostava da mãe dela, a duquesa viúva de Kent, consequentemente estendeu essa antipatia para a sobrinha, e a duquesa de Kent acabou ocupando alguns apartamentos no Palácio de Kensington, junto com a filha, e criou todo um código educacional para que aquela herdeira fosse protegida de qualquer tentativa de assassinato, qualquer coisa que pudesse tirá-la da disputa pelo trono inglês. Então, Vitória, até se tornar rainha, ela era presuntiva herdeira. Era um detalhe que era levado à atenção no caso de a sucessora ser uma mulher, que até nasceu um sucessor homem, que podia ser declarado herdeiro legítimo, então ela seria a presuntiva herdeira do trono. O tio mais velho de Vitória, o Duque de Clarence, ele poderia ter um filho homem que acabaria herdando a coroa, e esta acabaria não passando para a cabeça da pequena Vitória de Hanover. Mas aconteceu que até a ascensão de Vitória ao trono, como a gente vai observar, os tios dela não conseguiram produzir um príncipe
que tirasse o seu direito à coroa. E é um detalhe interessante, até se a gente pensar no próprio caso da Rainha Elizabeth II, que até a ascensão dela ao trono, ela também era presuntiva herdeira, não herdeira de fato. Ela não era herdeira legítima, não recebeu o título de Princesa de Gales, assim como Vitória também não recebeu, que é o título que se dá ao herdeiro do trono. Elas viveram até o tempo delas até se tornarem soberanas como presuntivas herdeiras da coroa e não herdeiras de fato. E Vitória Aí, Renato, nesse momento, até hoje, funciona dessa forma na realeza inglesa. não mais, porque em O gênero 2011, se eu masculino. não me engano, a Elizabeth II ela mudou o critério de sucessão. E a coroa passaria, então, para o filho mais velho, independente do sexo. No Certo. caso dela, a coroa só passou para ela, para Elizabeth II, assim como no caso da Vitória, porque elas eram, não tinham, eram mulheres e não tinham nenhum sucessor masculino na frente delas. Por exemplo, no caso da Elizabeth II, se o pai dela tivesse tido um filho homem, um filho mais novo, esse garoto teria se tornado o rei e não a Elizabeth II. O mesmo se aplicava à Vitória. Então Sim. elas eram presuntivas herdeiras e em 2011 Elizabeth II acabou adulterando essa lei de sucessão e partiu do princípio da primogenitura e não mais do sexo do herdeiro. Certo. Então Vitória ela foi submetida a um rígido tratamento educacional chamado de sistema Kensington, que tinha por função proteger aquela criança de qualquer tentativa de assassinato. Então sempre tinha alguém que provava a comida de Vitória. Ela não lia nenhum livro que não tivesse autorização imediata da mãe dela. E só com 15 anos ou 14 é que ela vai poder ter autorização para ler Sir Walter Scott, por exemplo, que é o autor daqueles romances capa-espada. Mas outros autores, como Charles Dickens, que estava despontando naquela época, com romances famosíssimos como Oliver Twist, que denunciava a condição social inglesa, principalmente das crianças que trabalhavam nas fábricas. Vitória ela não tinha contato com essa realidade. Ela foi mantida meio que na ignorância da situação social da Inglaterra até o momento que ela se torna rainha. Enquanto isso, essa criança ela era educada para ficar extremamente dependente da mãe. No caso de um dos tios dela, mas acabarem falecendo e ela ser jovem demais para reinar, então precisaria de uma regência. E para ela descer ou subir as escadas, sempre tinha alguém que segurava na mão dela. Ela dormia no mesmo quarto que a mãe, que é a duquesa viúva. Vitória ela foi educada em alemão, francês e inglês, então ela sabia falar mais de um idioma. E a duquesa ela fazia periodicamente alguns passeios de iate ou então por estações inglesas para apresentar a filha dela, a princesa, como a futura rainha da Inglaterra. Acontece, né, enquanto nesse tempo que Vitória estava sendo educada, um encontro entre ela e a rainha Dona Maria II de Portugal, ou Dona Maria da Glória para os brasileiros, que era filha de Dom Pedro I com a Imperatriz Leopoldina, a filha mais velha deles. Vitória e a Maria da Glória, ou Maria II de Portugal, elas tinham a mesma idade, apenas com um mês de diferença, já que a Maria da Glória nasceu em abril de 1819 e a Vitória nasceu em maio do mesmo ano. Então elas eram bem da mesma idade, bem até um pouco parecidas, se a gente parar para analisar um pouco os retratos das duas. E elas se conheceram em 1829, quando a Vitória passou ou quando a Maria da Glória passou pela Inglaterra, o rei George IV deu um baile para crianças e as duas se encontraram pela primeira vez ali naquele baile. Elas acabariam se tornando depois parentes pelo casamento, já que a Maria da Glória acabou se casando com um primo da Rainha Vitória, o primo Saxe-Coburgo dela. Nasceu nesse mesmo ano de 1819 o príncipe Albert, que se casaria com a Vitória. Então, desde o nascimento dessas duas crianças, é que se cogitou na família Saxe-Coburgo um casamento entre as duas. Então, essa ideia um pouco romântica que é passada pelos filmes, de que Vitória se casou com Albert por amor, ela é um pouco fachada. Porque a família de Vitória já educava o Albert desde criancinha para ele ser o provável consorte da rainha da Inglaterra. Então, Albert recebeu uma ótima educação que não se limitou apenas ao lugar onde ele nasceu,
mas ele viajou pela Itália, ele viajou pela França, até na própria Inglaterra, onde ele conheceu a prima 2 anos antes de se casarem. Então ele teve uma ótima educação no continente para prepará-lo para a função de marido e até mesmo guia da prima. No ano de 1831, faleceu o rei George IV, ele foi sucedido pelo irmão dele, o Duque de Clarence, que acabou se tornando William IV. O William ele já tinha uma relação melhorzinha com a sobrinha, ele gostava da sobrinha, mas tinha, assim como o irmão falecido, um péssimo relacionamento com a mãe dela, com a duquesa viúva. E a duquesa Vitória fazia de tudo para tentar impedir com que a filha dela frequentasse a corte dos Hanover no palácio de Hampton, ou então no castelo de Windsor, porque os Hanover, até a ascensão de Vitória, eles tinham sido marcados por vários escândalos de ordem privada, envolvendo casos extraconjugais, separações de casais, filhos bastardos. O próprio rei tinha 10 filhos bastardos, mas não tinha nenhum filho com a esposa legítima dele. Então, o público via aquilo ali com horror mesmo, né? E chegaram até a questionar por que a gente tem que estar pagando, mantendo uma família real, uma família que não dá o exemplo. E a duquesa viúva de Kent, ela queria que a filha dela fosse na contramão dos parentes, que eram reis, que fosse o oposto disso daí. Então ela tentava de todas as formas evitar com que a princesa fosse associada à corte do rei George IV, do rei William IV, para que Vitória, a imagem dela junto ao público fosse a de uma princesa que regeneraria a casa real junto aos olhos da sociedade. Em 1837 é quando o rei William IV morre. Ele faleceu em junho de 1837, um mês depois da Vitória completar 18 anos. E assim que a Vitória sabe da notícia, no dia 20 de junho de 1837, o arcebispo de Canterbury, ou da Cantuária, como é falado aqui no Brasil, ele vai diretamente ao Palácio de Kensington na madrugada e conversa com a jovem de 18 anos, avisando que o tio dela, o rei, tinha falecido e que a partir daquele momento ela seria, então, rainha. E uma das primeiras medidas que a Vitória toma quanto soberana é mandar tirar a cama dela do quarto da mãe. Então ela quer independência lá naquele momento. Se torna rainha, ela teve uma vida extremamente limitada. Ela disse que a infância dela, ela mesmo contou nos diários que ela escreveu, era muito infeliz, que ela não tinha ninguém da idade dela com quem brincar, ela não tinha companhias, e assim que ela se torna soberana, ela vê nisso uma possibilidade de exercer independência. Agora que sou maior de idade, tenho 18 anos, e agora que eu sou rainha, eu não tenho mais necessidade de dormir no mesmo quarto que a minha mãe, eu não tenho mais necessidade de ser controlada pela vontade dela. Quem passa a exercer uma ascendência muito grande na Vitória durante os primeiros anos do reinado dela é o primeiro-ministro, Lord Melbourne, do partido Whig. Ele era um político liberal. E, tradicionalmente, a Casa Real Inglesa ela dava mais apoio ao partido Tory, porque os Tories eram conservadores. Nos Tories tinham membros mais pró-monarquia do que nos Whig. Nos Whig já tinha alguns que não queriam mais a monarquia na Inglaterra. E Vitória ela acaba se deixando seduzir pela figura do primeiro-ministro, Lord Melbourne, e ele se torna, então, o mentor de Vitória durante os primeiros anos do reinado dela. A gente vai ver que essa relação vai causar para Vitória alguns problemas logo no início, porque Vitória ela vai demonstrar o partidarismo dela, e isso era uma coisa que um monarca não deveria fazer de forma alguma. Quais são os deveres de um soberano constitucional no Reino Unido? Ele tem o dever de ser ouvido, de aconselhar e de advertir. Mostrar partidarismo político, não. Isso até hoje. Até hoje, o monarca ele não pode demonstrar o partidarismo. Se ele tiver alguma opção, alguma escolha, alguma inclinação por determinado político, por determinado partido, seja ele o Partido Trabalhista, ou seja ele o Partido Conservador, isso no contexto da Inglaterra de hoje, ele não pode deixar claro qual é a posição dele. Na visão da coroa, você tem a classe dos políticos e você tem a classe deles, que reinam. Os políticos governam em nome da coroa. E Vitória ela tenta demonstrar o partidarismo dela porque ela sente que Melbourne, naquele momento, é a figura mais indicada
para formar um governo em seu nome. É tanto que quando ela assume o trono, no pronunciamento que ela faz aos ministros que vão até o Palácio de Kensington para ouvi-la pela primeira vez, ela diz que não tem intenção de dissolver aquele ministério, que não tem intenção de demitir ninguém, e pede para que eles a ajudem na difícil tarefa que ela, uma jovem inexperiente de 18 anos, estava recebendo naquele momento, que era de governar. E Vitória, quando ela ascendeu o trono, ela estava com popularidade muito alta, porque aquela princesa, ela não tinha um passado de máculas no nome dela, era uma figura nova, até então pouco conhecida pelos britânicos, e estava todo mundo curioso ali naquele momento para saber quem é a nova rainha, né? Desde a rainha Anne, que faleceu em 1714, há mais de 100 anos, que a Inglaterra não via uma soberana. E Vitória, então, se torna essa monarca que governa de 1839 até 1901. Então, pessoas nasceram e morreram no reinado dela. Ela acabou se tornando uma parte da identidade. Ali a gente está falando também de um momento de construção da nacionalidade na Inglaterra. E Vitória acaba se tornando também um elemento dessa construção. O hino God Save the Queen, ele era mais do que uma canção para louvar a soberana. Ele era uma canção onde os ingleses demonstrariam o patriotismo deles, ali no contexto de formação das identidades nacionais na Inglaterra do século XIX. Então, e a figura da soberana era quase uma estátua de proa dessa grande embarcação que era o Império Britânico, no caso, Vitória. A imagem dela vai ser construída ao longo do reinado dela dessa forma, para representar, corporificar o imperialismo britânico. Então, assim que ela assume o trono, ela não demonstra interesse de se casar, contrariando assim as expectativas das pessoas, de que ela acabaria se casando com o príncipe Albert, o primo dela. Inclusive, Albert ele se impacienta um pouco, porque ele achou que ele estava esperando por Vitória, enquanto Vitória não dava sinais nenhum de que pretendia se casar com ele. E ela falou em cartas ao primeiro-ministro, ela escreveu no diário que queria aproveitar um pouco essa vida dela de solteira, de mulher independente. Então, a coroa para ela naquele momento era uma forma dela exercer a independência dela. A gente só vai ver essa figura da Vitória independente agindo em seu próprio nome depois que o Albert morre, porque nos 20 anos em que ele fica casado com a Vitória, quem reina praticamente no lugar dela é ele. Quem define a Inglaterra vitoriana é o príncipe Albert. Quem manipula a política da coroa, quem manipula os gastos da coroa, quem reorganiza todo o funcionamento dos palácios é ele. Então, é por isso que até alguns autores falam que a era vitoriana ela não deveria ser chamada assim, deveria ser chamada Era Albertina, porque ele que governou durante de 1840 até 1861 no lugar da esposa. Então, só depois da morte dele, depois que Vitória passa uma fase terrível de luto na vida dela, que ela toma as rédeas do reino dela de volta. Ela volta a governar já como imperatriz, rainha imperatriz, avó da Europa, e aí surge essa figura daquela senhora vestida de preto, sempre com a cara um pouco carrancuda nas fotografias, uma imagem até um tanto imponente, surge então a figura dessa senhora, né, a avó da Europa. Mas ao lado dessa figura tem outra de uma rainha Vitória mais jovem, que se vestia de forma colorida, que gostava de colocar flores no cabelo. E essa rainha Vitória ela acaba definindo, então, o gosto, o estilo do período que ela viveu. É tanto que alguns autores também chamam Vitória de uma rainha burguesa, que ela era uma rainha burguesada, de gostos burgueses, né? Principalmente pelo individualismo, que ela tinha muito isso com ela. Uma coisa que não se esperava de um monarca que tem uma vida voltada para a publicidade, para o público. Vitória ela queria ter a individualidade dela respeitada. Isso, como a gente vai ver mais para frente, vai causar até uns problemas para ela. Começou causando já no início do reinado, porque quando o Lord Melbourne perdeu a maioria de apoio no parlamento, de acordo com a tradição política deles, o primeiro-ministro deveria renunciar ao cargo e o partido oposto escolheria um novo ministro para formar um governo em nome da rainha. E quando o Lord Melbourne perdeu a maioria de cadeiras no parlamento, quem foi escolhido para sucessor dele foi Sir Robert Peel, que era o líder do partido Tory. Sir Robert Peel ele acabou entrando até para a história como o pai do imposto sobre a renda, porque foi ele que criou o imposto de renda ali
para as classes mais ricas na Inglaterra e acabou até perdendo o apoio do parlamento por causa disso, porque o parlamento tinha a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, mas eram quase todas compostas por membros ou da burguesia enriquecida ou da antiga aristocracia. A Câmara dos Lordes era composta de aristocratas e a Câmara dos Comuns era sempre composta de burgueses ricos. Então você tinha ali uma classe economicamente alta governando o país mais para si do que para o povo. E Renato, quando o aproveitando Robert Peel esse... aprova o imposto sobre a renda, ele de certa forma prejudica, né, o interesse das classes mais ricas da sociedade. Certo. E uma das primeiras Aproveitando coisas esse que ele faz período, quando ele... Como? aproveitando esse momento que você está falando da política na época dela, Sim. aí você falou um pouco antes a respeito do monarca não representar, né, o partidarismo e tudo mais. Qual é a função do monarca em relação a decisões políticas? Que aí você parte daí. Então, no caso, o monarca, isso desde o tempo da restauração, no finalzinho do século XVII, o que é que ficou definido para ele? Ele é o chefe de Estado, ele representa o governo, além de ser chefe da Igreja da Inglaterra, porque até hoje a Inglaterra ainda não dividiu a Igreja de Estado. A Igreja Anglicana e o Estado se unem na figura do monarca, no caso hoje da Elizabeth II. Então, o monarca ele tinha o dever de representar o Estado, tanto dentro do país quanto fora dele, além de ser o chefe da Igreja da Inglaterra. Em assuntos de governo, qual era a função dele? Aconselhar, ser ouvido e advertir. Constitucionalmente falando, isso é uma coisa interessante de ressaltar, porque a Inglaterra até hoje não tem uma carta constitucional definida como outros países. Você tem ali um conjunto de leis e decretos que juntos formam o que eles chamam de Constituição. O monarca ele tem o direito de dissolver o ministério quando ele quiser, de demitir ministros, de apontar novos membros, só que hoje ele não faz tanto uso desses poderes, não. Porque, por uma questão de decoro, até mesmo de sobrevivência da instituição, de não se envolver na política e deixar isso a cargo do parlamento. Mas, ainda no tempo de Vitória, o soberano ele tinha uma certa participação. Né? Os reis que a precederam, eles eram favoráveis ao partido Tory, e ela, quando toma o poder, se torna uma partidária do Whig. O que causa problema, sim, principalmente nesse contexto da demissão de Lord Melbourne, o primeiro-ministro. E quando Robert Peel tenta formar um governo novo, uma das coisas que ele fala para ela é que ele quer que ela demita algumas damas de companhia dela, do séquito, porque eram casadas com membros do partido Tory, e que ela empregasse, que eram casadas com membros do partido Whig, e que ela empregasse outras damas de companhia que tivessem a lealdade do primeiro-ministro. E Vitória se recusa a fazer uma mudança no séquito dela. Ela diz que não vai demitir dama de companhia nenhuma e que ela vai ficar com as mesmas damas. E o Robert Peel, ele se sente até um pouco traído. Ele faz um discurso no parlamento falando que ele não tinha condições de formar um governo em nome da rainha nessas circunstâncias. Aí ele acaba pedindo até demissão. Não chega a assumir, e o Melbourne, mesmo sem apoio da maioria do parlamento, continua como primeiro-ministro. Isso é um caso raro na história do parlamentarismo britânico, de um ministro que continuou governando sem a maioria de apoio do parlamento. Então, Vitória ela foi responsabilizada por isso. Os jornais da época não perdoaram. Havia charges onde ela aparecia como pêndulo de uma balança que pendia mais para o lado dos Whig do que para o lado do Tory. Então, aquela jovem rainha estava dando passos errados. Né? Ela precisava de alguém que a ajudasse. O público não perdoou. E é nesse contexto que surge, então, um pouco a figura do príncipe Albert, ou Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha. Eu posso falar para vocês príncipe Albert ou príncipe Alberta, porque às vezes o nome ele sai da minha boca de uma forma que eu nem percebo. Mas o príncipe Albert, ele tinha a mesma idade que Vitória, e em 1839, a Vitória convida ele até a Inglaterra e faz a proposta oficial de casamento. Em outubro de 1839, Albert aceita, e os dois se É casam em ela 10 de que tem que fevereiro do ano fazer, né? seguinte. Nesse caso, como ela é a rainha, ela que tem que fazer o pedido de casamento, né? Isso, porque o precedente dita que ela, como tem uma posição social superior à dele, o pedido tem que ser dela, tem que vir dela. A última soberana que se casou enquanto rainha foi a Mary I,
no século XVI, em 1553, quando a Mary se casou com o futuro Filipe II da Espanha, a proposta de casamento teve que vir da parte dela, a proposta oficial. No caso da Vitória foi a mesma coisa. Ela que teve que fazer o pedido para Albert e o Albert aceitou. Então eles se casam em 10 de fevereiro de 1840. A posição dele na Inglaterra era um pouco desconfortável, porque ele não pôde empregar ninguém da Alemanha para compor o séquito dele. Ele também não teve a mesma pensão que os consortes geralmente recebem, que era uma pensão anual de 50 mil libras. A dele foi fixada em 30 mil libras. E não foi dado a ele o título de príncipe consorte. Isso ele só consegue 15 anos depois do casamento com Vitória. Então, ele era apenas Sua Alteza, o Príncipe Albert, mas não era chamado de príncipe consorte. Então, ele estava numa situação muito desconfortável. Sem contar que a xenofobia da aristocracia inglesa falou muito mais alto naquele período. Então, aquele príncipe alemão que não sabia cavalgar, que não tinha gosto pela caça, que eram atividades aristocráticas masculinas ali da Grã-Bretanha, quem é ele que tem uma saúde, até uma complexão física frágil? Será que esse cara é adequado mesmo para ser o soberano, o marido da soberana? Então ele estava numa situação complicada, principalmente numa época em que a esposa dele dava muita confiança ao Lord Melbourne, o primeiro-ministro, e a ama dela de infância, a baronesa Lising. A baronesa Lising, que acompanhou a Vitória quase toda a infância dela, que exerceu junto da rainha quase, ou até mais com a figura materna, né? Ela foi mais mãe da Vitória do que a própria duquesa. E a relação de Vitória com a mãe ficou péssima depois que ela subiu ao trono. Ela foi a primeira rainha que morou no Palácio de Buckingham. Então ela morava em uma ala do Palácio de Buckingham, a mãe morava em outro. Para você ter ideia, elas se correspondiam por cartas morando no mesmo palácio. Então Vitória ela tem uma antipatia pela mãe logo no início do reinado dela, e quem restaura essa relação é o príncipe Albert. Mas para Albert ter ascendência total sobre a esposa, ele tem clara consciência de que ele precisa eliminar do caminho dele tanto o primeiro-ministro, Lord Melbourne, quanto a baronesa Lising. E com o Lord Melbourne foi mais fácil de lidar, porque ele já não tinha a maioria do parlamento, então Albert se alia a Sir Robert Peel, convence a esposa dele a empregar damas do partido Tory, e assim a sucessão ministerial é garantida com mais êxito e sem tanta dor de cabeça. Com a baronesa Lising foi um pouco difícil. Foi mais difícil dele conseguir com que ela fosse demitida, porque Lising, assim que Vitória se tornou rainha, ela foi nomeada controladora das finanças de Vitória, da bolsa privada. Então era um cargo muito importante. E quando a primeira filha do casal nasceu, que foi batizada de Vitória também, e aí na família ela recebeu o apelido de Vicky, para não confundir com a mãe, quando a Vicky nasceu no final de 1840, ela também foi nomeada Dama do Infantário, que era a dama responsável pelo quarto das crianças. Acontece uma situação tensa no início de 1842, que a doença da primeira filha deles, a Vitória, a Vicky, ela fica gravemente doente, e o Albert atribui a culpa disso daí à baronesa Lising, diz que foi uma irresponsabilidade de Lising. E Vitória, ela estava também passando por uma época muito complicada. Ela tinha dado à luz já em 2 anos seguidos de casamento a 2 filhos, primeiro a Vicky, depois o príncipe Edward, o futuro rei Eduardo VIII, Eduardo VII, perdão. Eduardo VII, e ela teve depressão pós-parto. Então ela briga muito feio com o marido, ela acusa o Albert de estar querendo usurpar a coroa dela, e eles ficam uns dias sem se falar. Então eles passaram por um começo de relacionamento um pouco complicado, bem diferente daquela imagem romantizada que ela mesma tenta criar após a morte do príncipe consorte. Mas o que acontece? O Albert, ele acaba ele mesmo demitindo a Lising. Vitória concorda, porque não queria mais brigar com o marido, e a Lising é mandada de volta para Coburgo. E assim, Albert não tem rivais mais para disputar a influência sobre a rainha. Então, de 1842 até a morte dele em 1861, eu posso falar que quem governou de fato foi o príncipe Albert, quem reinou, no caso. Não governou. E Albert, ele trabalhava
lado a lado com Vitória, ele via a parte de documentos que chegava do Ministério das Relações Estrangeiras, ou então do primeiro-ministro antes da rainha, e depois ele passava os documentos para ela. Ele conversava particularmente com o primeiro-ministro, Sir Robert Peel, assistia algumas sessões da Câmara dos Lordes. Foi ele que esteve por trás do projeto de reconstrução do prédio do parlamento inglês, o Príncipe Albert. E o grande feito dele, a grande realização desse período foi a Exposição Universal, que aconteceu no ano de 1851. Deu até impulso para as outras exposições que aconteceram ao longo do século XIX. O que aconteceu nessas exposições? Demonstração de maquinário, as últimas descobertas na área das ciências, artistas mostravam ali seus retratos, suas obras, para apreciação do público. E foi um pontapé assim, maravilhoso, até para a economia inglesa, porque muita gente comprava o ingresso para poder ver a exposição universal. O que é que tinha lá? Quais eram os inventos que estavam sendo expostos? A gente já está falando do início da segunda Revolução Industrial, e mais de um país tinha stand ali. Então, o dinheiro que resultou dessa exposição deu para comprar, por exemplo, as terras onde hoje está edificado o Victoria Albert Museu e onde hoje está edificado o Albert Hall, que é um lugar onde acontecem concertos musicais. Então, depois da Inglaterra, as exposições universais acabaram se espalhando ali por vários lugares da Europa e até nos Estados Unidos também ela foi. E o Albert, ele teve intrinsecamente associado a ideia por trás da grande exposição. Ele e Vitória tiveram 9 filhos, quase todos eles se casaram com príncipes estrangeiros, os primeiros, no caso, tiveram casamentos mais importantes, por exemplo, a filha mais velha, Vicky, se casou com o príncipe da Prússia, o príncipe de Gales, Eduardo, se casou com a filha do rei da Dinamarca. A princesa Alice, a terceira filha dele, se casou com o duque de Hesse. O outro filho de Vitória, Arthur, se casou com a grã-duquesa da Rússia. Então, ela e Albert foram aos poucos ali tentando criar laços com as outras casas dinásticas da Europa para fortalecer o próprio poder deles através do casamento. Esses planos matrimoniais, eles são um pouco abalados com a morte do príncipe consorte, aos 40 anos, em 1861. Por muito tempo se cogitou que Albert teria morrido de febre tifoide, mas uma análise mais recente das causas da morte dele fala que foi um problema crônico que ele vinha sofrendo no trato intestinal e acabou culminando na morte dele. No final de 1861, ele morreu em 14 de dezembro de 1861, e depois da morte do príncipe consorte, a Vitória ela ficou arrasada. Ela ficou... aquele cara, ele tinha sido, em 20 anos, o parceiro dela, parceiro de reinado, ele ajudou ela a governar. E, de repente, ele não estava mais ali. Então, ela acaba achando o exercício dos deveres dela como rainha constitucional muito difíceis de guiar sozinha. Só quem consegue tirar ela daquela reclusão é o primeiro-ministro de Israel. Ele tinha uma forma de conversar com a Vitória, de alisar o ego da Vitória, que ela gostava muito. Então, aos poucos, ela acaba ganhando o gosto pela política. A vontade de reinar ela é acesa nela novamente pelo primeiro-ministro de Israel, que é quem consegue para ela o título de Imperatriz da Índia em 1876. Ele que também consegue para o Império Britânico o Canal de Suez. E, em reconhecimento, a Vitória faz dele um Lord Beaconsfield, ele que era da Câmara dos Comuns, que tinha ascendência judia, é feito par do reino, vai para a Câmara dos Lordes, e aí é uma figura de destaque no reinado dela. E teve uma grande importância nessa fome que ela teve por poder depois que o Albert morreu. Acho que o Disraeli e o Gladstone foram os 2 primeiros ministros mais importantes do reinado de Vitória. Eles que são as figuras que estão ali por trás da expansão do Império Britânico pela África e pela Ásia.
aquele projeto de ligar o norte da África ao sul, do Cairo ao Cabo. Então eles estavam ali conduzindo a política imperialista britânica, enquanto Vitória ela era quase que como uma espécie de bandeira, eu posso dizer dessa forma. Então ela consegue o título de Imperatriz da Índia em 1876 e passa a assinar até os mais simples bilhetes como Vitória, Rainha e Imperatriz. O título de Alteza de Majestade Imperial dava a ela proeminência no cenário europeu. Então, depois do Gladys, do Disraeli, o Gladstone assume o ministério. Ela não tinha uma relação muito boa com esse primeiro-ministro, o Gladstone. É tanto que o Gladstone ele falava que não gostava muito das reuniões dele semanais com a soberana, que ele dizia que Vitória por si só era capaz de matar qualquer homem. Ela tinha uma vontade de ferro e assim ela levava os direitos constitucionais dela como monarca até o pé da letra. Ela queria divertir, ela queria aconselhar, ela queria ser ouvida antes da tomada de qualquer uma das resoluções. Ela apontava ministros que ela gostaria que compusessem o governo, o ministro das Relações Exteriores, quem que ela gostaria para ministro das Finanças. Então ela tem muitas brigas com Gladstone por causa disso, porque ele tinha a ideia de que o monarca ele era uma figura representativa do Estado. Vitória não. Vitória achava que ela tinha que exercer os deveres constitucionais dela ao pé da letra. Então, o último quartel do reinado da Vitória vai ser marcado por esse embate entre essas duas figuras. É tanto que os jornais da época falavam que a rainha e o ministro são dois encouraçados se chocando. E ela tinha uma vontade muito destemida no que se referia aos poderes dela. Então, Vitória, ela reina até morrer, literalmente. Até o início de 1901, ela estava pedindo para as pessoas abrirem a caixa que vinha do ministério para ela e lessem todos os documentos. Ela já estava ali no final da vida dela com 80 anos. Míope, com reumatismo, obesidade mórbida, quase cega também. Então ela já estava com uma saúde bem fragilizada. E ela morre em 22 de janeiro de 1901. Agora, alguns historiadores, eles argumentam que a era vitoriana, ela na verdade só acaba no final da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que é quando aquele mundo que Vitória representava literalmente desaparece. E aí a própria monarquia inglesa, ela tem que dar um novo rumo, se identificar mais com os súditos pobres do que com a aristocracia, porque aquela classe social está entrando em declínio. E aí os soberanos eles até mudam o nome da dinastia de Hanover e Saxe-Coburgo para Windsor e passam a apoiar programas sociais, passam a fazer cada vez mais visitas a hospitais, a minas de trabalhadores, para que eles fossem associados às classes populares, uma monarquia popular, diferente da monarquia aristocrática da Vitória. Então, por isso que alguns historiadores, inclusive o próprio Eric Hobsbawm, ele argumenta que a era vitoriana acaba em 1914, que é quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Uma Primeira Guerra que, diga-se de passagem, foi levada a cabo pelos descendentes da Rainha Vitória. Você tinha ali o herdeiro dela direto, que era o rei George V, que era rei imperador. Você tinha um outro neto dela, o Guilherme II, o Kaiser, da Alemanha. Você tinha o czar da Rússia, que era casado com a neta dela, a Alix, que era a filha da princesa Alice. Então foi uma guerra de primos, né? A Primeira Guerra Mundial. Todos eles, ou quase todos eles, descendentes da Rainha Vitória, e quando até há um momento ali na vida dela em que ela percebe que aqueles casamentos com dinastias estrangeiras da Europa estava causando mais problema para o reinado dela do que vantagens. Então, os filhos mais novos dela, eles acabam se casando com principados menores. Tem alguns, como a filha mais nova dela, a princesa Beatriz, chega a poder escolher com quem ela vai querer se casar. E aí a Vitória, ela antes da família real se casar com membros da aristocracia inglesa, ela já falava que era preciso uma dose de sangue genuinamente inglesa na família real, porque aqueles casamentos não estavam, com príncipes estrangeiros, não estavam trazendo benefício para a dinastia, estava trazendo mais problema.
Renato, Então, eu acho que dentro desses casamentos todos e dessas relações, dessas trocas de cartas, existem também nesses documentos relatos dela mesma, né, da Rainha Vitória, né, nos diários. E aí eu queria que você falasse disso também, que teve diários que foram destruídos, né, pela filha, e a isso. relação deles com as famílias reais, por exemplo, o que achava dos Bourbons, o que achava dos czares russos, né? Tem essas relações, né? Então, Vitória, ela mantém um diário desde a infância dela até quando ela morre. Então, são volumes e volumes que foram recentemente disponibilizados pela Rainha Elizabeth II. Agora, assim, para você ter acesso aos diários dela, você tem que ser filiado a alguma instituição de ensino. Por exemplo, eu acho que a última vez em que eu consegui pegar esse material, eu estava fazendo meu mestrado na UESB, e aí eu consegui logar pelo ID da universidade e tive acesso ao material tranquilamente. Uma coisa que eu não tenho usando o ID da minha casa. Só com da universidade eu conseguia. E aí a Elizabeth II disponibilizou os diários da Rainha Vitória. São volumes, muita coisa. E começou como um caderno de comportamento que a baronesa Lisen passava para ela quando era criança, para ela anotar quando tinha se comportado mal, até diários pessoais, que ela escrevia tanto para si quanto para os olhos da posteridade, porque esse tipo de documento, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ia ser lido pelas pessoas. E ela era uma soberana que ela não escondia o que ela pensava, nem em diário, nem em correspondência, principalmente de outras cabeças coroadas da Europa. Eu, começando aqui a falar da rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, ela conheceu Dona Maria da Glória, Dona Maria II. Em 1829, vê a soberana novamente, se não me falha a memória, em 1833, e quando ascende ao trono, em 1837, ela fala que não queria ser comparada à rainha de Portugal, porque achava a Dona Maria II uma princesa mal educada. Chamava ela de rainha gorda. Então ela tinha assim, uns comentários muito sarcásticos, ela não gostava dos Romanov, desde a época da Guerra da Crimeia, em que a Inglaterra foi inimiga da Rússia. Ela dizia que os russos eram sujos, que a Rússia era um país de bárbaros e que os Romanov eram falsos. E quando o filho dela quer se casar com a Grã-Duquesa Maria, a filha do czar Alexandre, ela fica horrorizada, ela não é a favor daquele casamento com a Rússia. E ela tem até uma carta que ela troca com a filha dela, Vicky, que já era a princesa da Prússia. Vicky manda uma carta para a mãe e diz assim que a czarina Maria Alexandrovna sugeriu que Vitória fosse até a fronteira da Prússia com a Rússia para conhecer a futura nora dela. E Vitória ela fica colerizada quando ela recebe essa sugestão em carta. Ela diz o seguinte: diga a czarina que, diferente dela, eu sou uma rainha em meu próprio nome, que eu já governo há quase 40 anos e não preciso dos conselhos dela em matérias de governança. Então, ela tinha uns comentários um pouco bem agressivos, né? Ela gostava muito dos Bonaparte, é tanto que quando Napoleão III dá o golpe de Estado dele, ela manda uma carta embevecida pro tio dela, o rei dos belgas, Leopoldo. Ela fala assim: você ouviu falar dos eventos maravilhosos que aconteceram em Paris? Parece que saíram de um conto de fadas. Ela chega a visitar Paris durante o governo de Napoleão III, uma coisa que ela não fez, por exemplo, no reinado de Luís Felipe de Orleans, que foi o último rei da França, dos franceses. Ela gostava muito da esposa do Luís Felipe, mas ela não era tão chegada aos Orleans como ela veio a ser dos Bonaparte, principalmente da Imperatriz Eugênia, que era esposa de Napoleão III. Depois da Guerra Franco-Prussiana, ela recebe os Bonaparte na Inglaterra, dá asilo para eles, assim como havia dado para os Orleans, e mantém uma relação saudável com a Imperatriz dos franceses, a Eugênia de Montijo, até a morte dela, né? Porque a Eugênia de Montijo morreu, se eu não me engano, em 1920, já bem velhinha. Então ela conseguiu sobreviver à Vitória quase 20 anos. Fora isso, com outros reis da Europa, a relação dela era quase protocolar. Ela tinha um relacionamento melhor com Maximiliano, que era irmão do imperador Francisco José da Áustria. Conheceu
alguns membros da família imperial brasileira, como a princesa Isabel, o Gastão d'Orléans, que era neto do Luís Felipe, o rei Dom Pedro, o imperador Dom Pedro II, ela conheceu também. Mas Vitória, ela tinha um status ali de quase como primeira dama da Europa. É tanto que quando Napoleão III ele toma o poder, uma das coisas que ele mais queria era ser recebido pela rainha da Inglaterra, porque se Vitória desse o reconhecimento dela a ele, ele não se importaria mais com o que as outras cabeças coroadas da Europa pensavam dele. Ele só queria o apoio da rainha Vitória, e isso ele consegue. Então, Vitória dá a ele a E Ordem da Jarineira. chega a causar um desconforto dentro do parlamento inglês, né? Esse reconhecimento. Sim, chega, né? Porque era uma visita que foi mais organizada pela vontade dela e do Napoleão III do que pela vontade dos políticos. Então eles estavam um pouco reticentes ali em ela receber um imperador que começou como presidente da Segunda República da França e aí deu um golpe e conseguiu criar um novo império, né? Então foi Napoleão III. E o parlamento ele não via assim com tanta benevolência o encontro da Rainha Vitória com esse monarca. Mas ela tinha uma afinidade de gosto com Napoleão III muito maior do que ela tinha com outras cabeças coroadas do continente. Sim, sim. Vamos lá. Renato, nós estamos indo para os 7 minutos finais. Que maravilha te ouvir, maravilhoso. E aí, é importante eu perguntar nesse momento aqui, tem alguma coisa, antes de eu trazer algum comentário ou pergunta, se você estiver vendo aí, tem alguma coisa que você acha importante trazer a respeito ou da época, né, ou da vida da Vitória que ainda não foi colocado aí? Aí depois a gente pode ver uma pergunta que tem aí. Olha, eu acho que a Vitória, ela foi uma das soberanas mais biografadas de todos os tempos ali da história do Reino Unido. Se eu não me engano, deve ter mais biografias dela do que da Elizabeth I, que foi uma soberana que governou, não reinou, ela governou mesmo, Elizabeth I. E a Vitória não, a Vitória, como eu falei para vocês, ela era a representante do Estado, ela era chefe de Estado. Então, quase todos os aspectos da vida dela já foram abordados. Desde o relacionamento dela com outras cabeças coroadas do continente europeu, você tem biografia do relacionamento dela com os Bonaparte, dela com os Orléans, biografia íntima dela com Albert, Vitória e sua época, até o guarda-roupa da Rainha Vitória tem também. Então, acaba que esses livros mais recentes acabam sendo repetição de mais do mesmo. Sim. Agora aqui no Brasil tem um livro excelente que é o da Julia Bard, que é Vitória Rainha, uma biografia íntima, onde ela explora bem a vida da Rainha Vitória em comparação com o contexto da época em que ela viveu. Então ela parece que faz uma biografia prosopográfica ali. Ela parte da vida da Rainha Vitória para alcançar um escopo mais geral das pessoas que conviveram com a Vitória, notadamente os políticos do reinado dela, até o contexto social da época em que ela viveu e seu relacionamento com pessoas mais comuns, como o escocês John Brown ou Idiana Abdul Karim. Então, é um livro que eu recomendo a leitura. Recomendo muito a leitura da Vitória, da Julia Bard, para quem mora aqui no Brasil, e o livro também do Lytton Strachey sobre a Rainha Vitória, porque foi uma das biografias mais importantes que surgiram sobre ela, já no reinado do filho dela, Eduardo VII. E, assim, apesar do Lytton Strachey não ter tido acesso a muita documentação, ele conseguiu fazer um retrato psicológico da Vitória muito convincente. Essa obra ela serve de referência para quase todos os biógrafos que escreveram depois dele, incluindo a Julia Bard. Então, quem esteja interessado em ler as duas biografias, eu sugiro que comece pela do Lytton Strachey e depois vá para a da Julia Bard, que ela aprofunda mais. O Lytton Strachey ele dá uma visão mais geral da vida da Vitória. Bacana. Escreveram aqui, ó, a Elza Cristina, ela adorava os Bragança daqui de Portugal, nomeadamente Dona Maria II, o primo Dom Fernando II e depois Dom Pedro V. Né? Então, mensagem de Portugal. Ela tinha um bom relacionamento com os Bragança.
a antipatia que ela alguma vez sentiu pela Dona Maria II, que ela falou, né? Se referia a Dona Maria II como a rainha gorda, ou dizia que a Dona Maria II era mal educada, isso acabou depois que a Maria II se casou com o primo dela, Dom Fernando de Saxe-Coburgo, que se torna Dom Fernando II de Portugal. A partir de então, elas passam a trocar uma correspondência mais afetuosa. Vitória encomendava retratos da família dos Bragança, portugueses. Gostava muito do filho e herdeiro da Maria II, que veio a ser Dom Pedro V, tanto ela quanto o príncipe Albert. Então, ela passa a ter uma relação um pouco carinhosa com os Bragança. Agora, eu acho assim que de todas as casas reinantes da Europa, a que teve mais estima junto da Vitória foi os Bonaparte. Principalmente se a gente olhar assim, observar o relacionamento dela com a Imperatriz Eugênia, que era muito próxima. Certo, vamos ver aqui o que o Albuquerque colocou. Assim como Pedro II, Vitória também tinha a missão de romper com a imagem de seu antecessor. Existia essa Isso ideia? sim a gente pode dizer porque ela ascende ao trono em um contexto em que a dinastia dos Hanover estava marcada por escândalos extraconjugais envolvendo os membros da dinastia, os filhos do rei Jorge III, nascimento de filhos bastardos. Então, os Hanover haviam perdido prestígio junto à população. E Vitória e Albert é quem regenera esse prestígio junto ao povo. Eles entram ali em um contexto importantíssimo, porque quando outras cabeças coroadas estavam caindo no continente europeu, o casal Vitória e Albert ainda era amplamente celebrado na Grã-Bretanha. Apesar de ali, já no reinado de Vitória, surgir alguns movimentos republicanos, ela permanece rainha e você vê, né, que a estabilidade que ela e Albert projetaram para a monarquia inglesa sobrevive até hoje através de Elizabeth II. A gente tem que pensar no reinado de Elizabeth II como a continuação das políticas que já vinham sendo tomadas no reinado dos antecessores dela, de evitar com que a família se envolvesse em escândalos públicos de ordem privada para manter a segurança da Casa Real. Tá certo. Ó, nós temos 2 minutos para finalizar, para eu não ter que sair correndo aqui quando aparecer 30 segundos e me despedir. Acredito Sim. que é um momento. Gratidão pelo tempo, pela aula, pela fala, Imagina, eu que agradeço. por compartilhar conosco seus estudos, riquíssimas suas falas. Pessoal, quem não segue Rainha Trágicas, vai lá. O site é rainhatrágicas.com.br, né, Renato? Também. Isso. Então, acessem também, tem vários artigos lá. Tem o site do Rainhas Trágicas, para quem tiver interesse, rainhastragicas.com. Tem a página no Facebook com esse nome, tem a página no Instagram, que é por onde eu estou fazendo essa live, tem o Twitter também. Ultimamente ele está um pouco aposentado. Eu larguei as atividades do Rainhas Trágicas essa semana, não sei quando é que eu vou reassumir de novo o ritmo de publicações. Eu estou querendo me dar umas férias aí de tá escrevendo, que desde o início da pandemia eu estava publicando cerca de 3 ou 4 matérias por semana. E aí acabou puxando, porque escrever sobre cada uma delas requer tempo de leitura, de cruzamento de fontes, de bibliografia, não é uma coisa tão simples. E aí eu já estava me sentindo um pouco sugado e chegou um momento no início dessa semana que eu falei, eu preciso dar um tempo, preciso descansar, respirar, vou voltar a pintar, vou ler meus romances, vou me reenergizar para depois voltar. E aí eu estou deixando a galera um pouco na expectativa para saber de quando é que eu vou voltar a manter as páginas. Mas eu não desisti do Rainhas Trágicas, pessoal. Teve pessoal que ficou com medo de que eu tivesse desistido, eu não desisti dele, eu só estou dando tempo para mim mesmo. Né, tem o livro também, para quem quiser fazer a leitura, né? Também pode começar pelo... Agora sim, é o livro aqui esse livro aqui. Tem um capítulo sobre a Rainha Vitória, que eu falo da ascensão dela ao trono. E aí é um capítulo até comparativo, que eu faço uma análise comparada dela com a Isabel de Castela, para o leitor observar as circunstâncias em que cada uma dessas duas rainhas reinantes ascenderam à coroa. E é um livro que foi publicado em Portugal pela editora 20, que é um selo de não ficção, pela editora Vogais, que é um selo de não ficção da editora 20. Nós temos 20 em 2016. Já tenho até material para um novo, só que
tô com preguiça de organizar tudo. Tá certo. Renato, gratidão mais uma vez, sempre bem-vindo. Quiser pegar algum personagem, trazer pra gente, estamos à disposição com as telas abertas para ti. Tá bom, muito obrigado, Tá bom? gente. Abraço.